Já deu, então, para esperar vocês, todo mundo presente? Preparados? Bom, olha só. Então, vou imaginar aqui, ó, que nós estamos em sala de aula. Então, olha, boa noite a todos vocês. Professora Evelyn Poiares, Direito do Trabalho, segunda fase. Estaremos juntos nessa aula de revisão sobre o tema remuneração. Oi, Nandinha. Então, vamos lá, gente. Quais são os aspectos que nós devemos destacar nessa segunda fase sobre o tema remuneração? É muito importante o aluno entender a diferença entre salário e remuneração. Isso é muito importante. Professora, às vezes a senhora pode me ajudar. Se a prova for agora em maio, eu vou conseguir ir fazer de boa. Mas eu estou grávida, vou ganhar em junho. Caso seja remarcada a prova, eu não terei como ir. Entendo, Thaís, sei como é que é. Oi, Mary, seja bem-vinda. Vamos esperar dia 10 de maio para que a gente possa ver o que deve ser feito em relação ao adiamento ou não da nossa segunda fase. Tá? Em 10 de maio vai vir a manifestação da OAB. E aí, nesse caso, nós temos no nosso edital alguns procedimentos para alunos que têm necessidades especiais, como a gestante ou qualquer aluno com um portador de deficiência. Mas vamos aguardar até o dia 10. E aí eu vou pesquisar para você o que pode ser feito. E aí eu te ajudo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com o tema remuneração. Tá? Esse tema remuneração é muito importante e ele consta na nossa CLT a partir do artigo 457 da CLT. É importante que você já saiba, esteja preparado para diferenciar salário de remuneração. E qual é a diferença entre salário e remuneração? Você vai chamar de salário todo pagamento realizado de forma direta pelo seu empregador, por ser obrigação do contrato de trabalho, em decorrência de uma prestação de serviço. Então, toda vez que houver o pagamento realizado pelo seu empregador, em decorrência dessa prestação de serviço, em detrimento do contrato de trabalho, o nome dessa paga salarial, salário. E o que é a remuneração? É o conjunto de pagamentos. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. E o que é a remuneração? Remuneração é a soma dos pagamentos, onde na remuneração você tem o salário, que é devido e pago diretamente pelo empregador, além desse salário, por exemplo, as gorjetas. Então, toda vez que você tem salário com gorjeta, o nome desse pagamento, remuneração. Salário mais guelta, remuneração. Salário mais luva, bicho, direito de arena, remuneração, ok? E aí, quando você olha para essa situação, sobre salário e remuneração, presta atenção num tema que a banca gosta muito. A banca, ela pretende descobrir se você sabe a diferença entre a natureza salarial e a verba de natureza indenizatória. Professora, isso é importante? Boa noite, Conceição, seja bem-vinda, meu amor. Isso é importante? Por que é importante? Porque toda verba que o empregado recebe, oriunda do contrato de trabalho, que tem a natureza salarial, ela vai provocar reflexo. E ela vai provocar reflexo aonde? Nas obrigações do contrato de trabalho. Professora, e quais são as verbas que têm natureza salarial? Todas as verbas que você identificar como salário. Então, por exemplo, adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno, adicional de transferência. Tudo isso é obrigação do contrato de trabalho e quem lhe paga é o seu empregador. Então, o nome desse pagamento é salário. Esse pagamento tem natureza salarial? Tem. Agora, professora, além desse salário, o que mais possui natureza salarial? Se você pegar o teu artigo 457, no parágrafo 1º, é o destaque que eu quero dar para vocês, artigo 457, parágrafo 1º, você vai ter que destacar a redação do 457, onde ele diz assim, que além do salário, possui natureza salarial as comissões e as gratificações legais. Então,
possuem natureza salarial, são considerados como salário, além do salário, as comissões e, além das comissões, as gratificações legais, as gratificações que estão previstas na lei, como, por exemplo, gratificação natalina, que é o nosso 13º salário. E tendo natureza salarial, vai provocar o quê? Reflexo. Vai provocar reflexo aonde, professora? Nas demais obrigações do contrato de trabalho. Ok até aí? Preste atenção agora, porque a banca, ela tem um comportamento, ela apresentou um comportamento aonde ela destacou o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. E o que diz o artigo 457 da CLT? Lá no parágrafo 2º, ele apresenta as verbas que não possuem natureza salarial. Só que o detalhe que vocês devem grifar aí na CLT de vocês, chamar a atenção de vocês, é que ele diz assim, ó, mesmo que habitual, ainda que habitual, não integra, não incorpora, não servirá de base de cálculo para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. E aí ele cita quem? A ajuda de custo, as diárias para viagem, o auxílio alimentação vedado seu pagamento em dinheiro, os abonos e os prêmios. Todas essas obrigações aqui, ó, do contrato de trabalho, não possuem natureza salarial. Logo, não vão provocar reflexo. Ou seja, não vai refletir no aviso prévio, nas férias, no 13º, no FGTS, não tem natureza salarial. Então, olha, cuidado com a pegadinha em relação à segunda fase. Porque se na segunda fase ele disse assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Na segunda fase ele disse assim, que João é empregado de uma empresa e trabalha nessa empresa há 4 anos. E há 4 anos ele recebe dessa empresa ajuda de custo, por ato de mera liberalidade do seu empregador, R$300 de ajuda de custo. Aí ele vai perguntar se a empresa pode retirar do contrato de trabalho desse empregado a ajuda de custo. Qual é a resposta? Que pode, porque mesmo que habitual, não integra, não incorpora. E depois ele vai perguntar qual é a natureza desse pagamento. Essa ajuda de custo que ele recebe vai servir, boa noite, Thaís, vai servir de base de cálculo para pagamento de alguma obrigação? Não. Por quê? Porque a natureza jurídica da ajuda de custo é uma verba de natureza indenizatória, ou seja, ela não vai provocar reflexo nas demais obrigações do contrato de trabalho. Beleza até aí? Presta atenção agora que eu vou criar um parêntesezinho na nossa conversa. Qual é o parêntese que eu vou criar? Na verdade, 2. O primeiro parêntese é em relação à gorjeta. O que eu quero falar com vocês sobre a gorjeta? A gorjeta, a natureza jurídica da gorjeta, num dos entendimentos, é que ela é remuneração. E essa gorjeta, ela não pode ser exclusivamente a forma de pagamento do salário do empregado. Não pode. Eu não posso contratar um empregado e falar para ele dentro do meu restaurante que o salário dele vai ficar interligado com o valor da gorjeta. Se ele não receber gorjeta, ele não tem salário. Não posso. Mas a gorjeta tem natureza salarial? Tem. A gorjeta, ela vai servir de base de cálculo para o pagamento das obrigações? Sim. Só que presta atenção, e aí eu espero que você veja na sua CLT, lá no artigo 457, parágrafo 3º, a súmula 354 do TST. É importante que você tenha destacado a súmula 354 do TST. Por quê, professora? Porque para o Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, a gorjeta, pouco importa a forma como essa gorjeta ela aparece para o empregado. Se a gorjeta ela vem discriminada na nota de serviço ou se a gorjeta é dada espontaneamente pelo terceiro ao empregado. A gorjeta, em ambos os casos, na nota de serviço ou não, tem natureza salarial? Tem. Mas ela vai refletir em todas as obrigações? Não. Ela
Aonde é que a gorjeta deixa de refletir? Ela não reflete, e aí é isso que eu quero que vocês destaquem. Ela perde a natureza salarial para o aviso prévio, o adicional noturno, a hora extra e o repouso semanal remunerado. Então, você que está estudando para o preparatório da segunda fase, OAB, você vai pegar uma caneta marca-texto ou um lápis e você vai lá na súmula 354 e você vai destacar a palavrinha não, ó, não vai refletir aonde? No aviso prévio, no adicional noturno, na hora extra e no repouso semanal remunerado. Para essas verbas, não reflete. Isso significa dizer que aonde é que a gorjeta tem natureza salarial? Aonde? Nas férias, no 13º, no FGTS, a gorjeta tem natureza salarial. Beleza? Agora, presta atenção aqui. Além da gorjeta, um outro destaque que eu quero dar para vocês é em relação ao artigo 457, parágrafo 4º. O artigo 457, parágrafo 4º da CLT, fala sobre os prêmios. E aí, qual é a importância do prêmio para o nosso contrato de trabalho? Toda vez que você disser que aquele empregado recebeu um prêmio da empresa, significa dizer que prêmio é uma liberalidade do empregador e que nessa liberalidade ele vai remunerar esse empregado porque ele se destacou dos demais. E, na verdade, esse prêmio ele pode vir, atenção, em dinheiro, em bens, em produtos. Professora, mas o prêmio dado pelo empregador pode ser habitual ou não? Não importa se é habitual ou não. O que você importa é que toda vez que houver um desempenho extraordinário desse empregado, o nome desse valor que a empresa entrega ao empregado é prêmio. E esse prêmio é uma verba de natureza indenizatória. Sendo verba de natureza indenizatória, não vai provocar reflexo nas demais obrigações. Quer ver? Olha aqui, ó. Considera-se prêmios liberalidades, palavrinha mágica para você sublinhar. Liberalidades concedidas pelo empregador. Como é que pode vir o prêmio? Na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado ou grupo de empregados, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. E aí, presta atenção no que eu quero falar com vocês. Professora, a empresa, ela pode gratificar com prêmios e a qualquer momento, da mesma forma que a ajuda de custo, ela pode cancelar essa gratificação? Pode. Isso representa uma alteração lesiva do contrato de trabalho? Não, não é alteração lesiva do contrato de trabalho. Por quê? Porque para o legislador reformista, a ajuda de custo, os prêmios, os abonos, as diárias para a viagem e o auxílio alimentação, que não pode ser dado em dinheiro, não vai integrar o contrato de trabalho, não vai incorporar ao contrato de trabalho, mesmo que habitual. Isso significa dizer, se a banca lhe perguntar a alteração do contrato foi lesiva, o empregador pode retirar a parcela denominada prêmio, a parcela denominada ajuda de custo, pode ser retirado? Resposta, pode. Constitui alteração lesiva do contrato? Não. E qual é a base legal? Artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Beleza? Continua agora aqui comigo. Além disso, quando você fala dessa nossa remuneração, uma outra forma de remuneração de destaque é a seguinte, são os chamados salário in natura, salário utilidade. Professora, o que nós devemos destacar nesse salário in natura ou salário utilidade? O que deve ser destacado? Prestem atenção, por gentileza. O salário in natura, ele é representado por bens, produtos e serviços.
E a regra dessa utilidade é que essa utilidade tem natureza salarial. Ou seja, a utilidade que você recebe do seu empregador, que pode ser representada por bens, produtos, serviços, quer ver um exemplo? Vale academia, vale salão de belezas, o seu empregador lhe forneceu um tablet, o seu empregador lhe forneceu, sei lá, um auxílio. Que mais? Deixa eu pensar aqui um serviço que você iria gostar muito. Alguém perguntou aqui, multa de 40% calcula-se a partir da estimativa da gorjeta? Geraldo, sim, quando você fala do recolhimento do FGTS, o FGTS ele é recolhido de forma no total da remuneração, o somatório do que você recebeu. E quando você demite o empregado, sem justo motivo, é feita a média do decimal dessa variação para justamente servir de base de cálculo, inclusive para pagamento da multa rescisória. Então, a multa de 40% ela também vai refletir na parcela gorjeta, beleza? Agora, salário in natura. Vamos imaginar que o seu empregador lhe forneça habitualmente, gratuitamente, um vale academia, vale salão de beleza, ok? Esse vale academia, que está representado por R$100 mensais, para você, empregado, quando você olha para esse vale academia, qual é a natureza do vale academia? Salário. Mas, professora, como assim salário? É habitual? É gratuito? Em decorrência do contrato de trabalho ou do costume? Sim. Então, esse vale academia tem natureza salarial. Isso significa dizer que você vai enxergar o teu salário aqui. Quanto é o seu salário? 2.000. E quanto é que você ganha de vale academia? Vale academia está representado o valor de R$100, mas você não vai ver o dinheirinho, R$100. Você vai ver o quê? O direito de utilizar a academia e a empresa pagando por você. Beleza. Na hora de calcular o seu FGTS, na hora de calcular as tuas férias, aquela utilidade vai servir de base de cálculo? Vai. Beleza. Ok? Só que presta atenção. Detalhe. Qual, professora? Artigo 458, parágrafo 2º da CLT. O artigo 458, parágrafo 2º da CLT, vocês têm que destacar a palavra não. Não possui natureza salarial, não são considerados salário-utilidade. Ou seja, essa parcela que é representada por bens, produtos ou serviços, essa parcela, para você, não é dinheiro. Por quê? Porque a lei excluiu a natureza salarial dessas utilidades. Qual, professora? Tudo que estiver no artigo 458, parágrafo 2º. Então, ali tem, por exemplo, o auxílio educação, mensalidade, livro, material didático, matrícula, tem lá o auxílio educação. Lá também tem transporte, lá tem uniforme, como é que chama? Auxílio... Atestado médico não, desculpa, como é que chama? Benefício, plano de saúde odontológico, plano de saúde médica, assistência médica, tudo isso tem natureza o quê? Salarial. Deixa eu ver, a Bel está me fazendo uma pergunta aqui. Professora, sobre a gorjeta, a medida provisória trouxe o artigo 457A, mas eu li que ela será editada, porque ainda não votaram como lei. Então, a gente esquece tudo da medida provisória 905? Então, vamos lá. Boa pergunta, Isabel. Olha só, a medida provisória 905, ela perdeu a sua validade na segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar a medida provisória porque ele vai, já está, segundo ele, organizando uma nova medida provisória, onde ele vai reproduzir o contrato de trabalho verde e amarelo e outras obrigações trabalhistas previstas na 905 e, inclusive, colocar esse período da pandemia nessa nova medida provisória que será publicada. Então, assim, a princípio, se você observar o nosso edital, ele não cita especificamente a medida provisória 905, ele não cita. Ele cita a Lei da Liberdade Econômica 13.879, mas a medida provisória 905 não.
Ou seja, a princípio, eu oriento a vocês a não se preocupar com essa medida provisória 905. Creio que não será objeto da nossa prova, ok? Beleza. Então, olha lá. Dito isso, esqueça lá, eu também abri a minha CLT justamente para falar do artigo 457A, porque o artigo 457A, ele regulamenta a gorjeta, dizendo que a gorjeta, mas presta atenção aqui que é muito importante, apesar dela ter sido revogada, a base legal, aquele entendimento, também representa um pouquinho do entendimento do TST. Então, por exemplo, a quem pertence o valor das gorjetas? A quem eu devo destinar a gorjeta? Resposta de vocês, ao trabalhador. O dinheiro oriundo da gorjeta pertence ao trabalhador. A empresa ela não pode se colocar dentro da divisão da gorjeta. Esse entendimento, apesar de estar na medida provisória, também é um entendimento do TST. Beleza? Professora, essa gorjeta que vem na nota de serviço, que é dada espontaneamente, mesmo com a revogação da medida provisória, ela continua com natureza salarial? Continua com natureza salarial, sem problema nenhum. Só não vai refletir para aquelas obrigações que nós já vimos: aviso prévio, adicional noturno, hora extra, repouso semanal remunerado. Presta atenção agora. Professora, quem é que vai fazer o rateio da gorjeta? Geralmente, o rateio da gorjeta é previsto em norma coletiva. Sendo previsto em norma coletiva, nós temos que lembrar daquele princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Aonde é que você encontra esse princípio? No artigo 611-A da CLT. O artigo 611-A, ele representa o princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. E com isso, o que você vai entender? Se a gorjeta estiver regulamentada, entre aspas, na norma coletiva, feita entre os sindicatos ou sindicato e empresa, vai valer a norma coletiva? Vai. Ela vai se sobrepor a que está a lei? Sim. Maurício fez uma pergunta. Minha CLT é a 24ª edição do Renato, não tenho 457A. Tem alguma remissão que eu possa fazer? Maurício, não precisa fazer essa remissão, porque acredito que ela não vai ser objeto da nossa prova, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Até aqui tranquilo para vocês, gente? Até aqui, vamos prosseguindo? Estou acompanhando aqui o chat e fazendo as nossas atualizações, as nossas revisões. Então, olha só, presta atenção. Qual é o percentual que pode reter da gorjeta? Rodrigo, esse percentual estava previsto no artigo 457A, através da medida provisória 905. Hoje, se você me perguntar hoje sobre esse artigo, eu vou dizer que ele foi revogado, que ele perdeu a eficácia com a revogação dessa medida provisória, beleza? Mas eu vou lhe responder. Pelo artigo 457A, seus parágrafos, depende da natureza da empresa. Se a empresa tiver um regime tributário diferenciado, por exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, quanto é que ela pode reter? 20%. Agora, se ela for uma empresa comum, como uma limitada, uma sociedade anônima, no máximo, quanto é que ela pode reter? 33%. Lembrando que essa retenção não vai para o bolso da empresa. Essa retenção ela serve para os encargos sociais, ok? Só que esse artigo 457, ele foi embora com a revogação da medida provisória, perdeu a sua eficácia desde segunda-feira agora dessa semana, ok? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Voltando para a gente finalizar o nosso tema salário in natura. Professora, eu já compreendi que a utilidade ela é representada por bens, por produtos e por serviços. Ok. Que essa utilidade, quando for, atenção nos requisitos, quando for habitual, quando for gratuito, decorrente do contrato ou do costume,
Essa utilidade vai refletir nas obrigações do contrato de trabalho. Só que cuidado, o parágrafo 2º, por imposição da lei, retirou a natureza salarial de algumas utilidades: assistência médica, odontológica, seguro de vida, previdência privada, transporte, uniforme. Então, o que estiver no 458, parágrafo 2º, não tem natureza salarial. Beleza até aí? Tranquilinho? Agora preste atenção que vai vir mais informação. O artigo 458, ele ganhou um parágrafo novo. E o parágrafo novo do artigo 458 é o parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º você tem que também destacar, porque ele veio com a reforma trabalhista. O que diz o parágrafo 4, o artigo 458, parágrafo 5º? Ele fala do custeio da empresa no tratamento de saúde do empregado. Então, se o seu empregador lhe fornecer prótese, lhe fornecer órtese, lhe fornecer, sei lá, aparelhos, lente, qualquer tratamento médico custeado pelo seu empregador, essa utilidade, atenção, não tem natureza salarial. Ou seja, se não tem natureza salarial, não vai integrar, não vai incorporar ao nosso contrato de trabalho. Beleza? Ainda outra informação. Qual, professora? Nós temos na doutrina uma regrinha onde a gente fala sobre a teoria da finalidade, teoria finalística do salário. Toda vez que a utilidade for para o trabalho, não tem natureza salarial. Grava isso. Quando o seu empregador lhe fornecer uma utilidade e essa utilidade for essencial para o trabalho, não tem natureza salarial. Agora, se a utilidade for fornecida pelo trabalho, a título de gratificação, a título de benesse, benevolência, para facilitar o seu dia a dia, essa utilidade tem natureza salarial. Ela vai integrar as obrigações do contrato de trabalho. Então, por exemplo, você recebe da empresa um telefone celular. Esse telefone celular você vai utilizar para o trabalho. Veja lá, para o trabalho. Nesse caso, sem esse telefone celular, você não consegue trabalhar. Se ele perder a bateria, se ele quebrar, se Deus o livre for assaltado, se acontecer alguma coisa, esse telefone celular, que representa uma utilidade para você, não é salário, porque ele é essencial para o trabalho. Entenderam isso daí? Diferente agora. Quando a utilidade for pelo trabalho, isso é benevolência. Isso é gratificação. Isso significa dizer que vai ter natureza salarial, que vai compor todas as obrigações do contrato de trabalho. O mesmo telefone celular. A cesta básica tem natureza salarial ou foi excluída? Thaís, vou falar da cesta básica sim. Deixa eu só fechar o telefone celular. Imagina você. Eu chego para você, Thaís, e digo, Thaís, telefone celular. Utiliza para você, para o seu trabalho, para você não gastar o seu chip. Mas eu sou obrigada, chefe, a utilizar? Não, você pode me ligar desse chip ou do teu, sem problema nenhum. Mas eu vou pagar essa conta, tá, Thaís? É só para facilitar o teu dia a dia. Nesse caso, esse telefone é pelo trabalho. Se é pelo trabalho, tem natureza salarial, porque com ele ou sem ele, você trabalha normalmente. Entenderam? Agora, preste atenção na perguntinha da Thaís. Se a cesta básica tem natureza salarial. Muito bem. A cesta básica, com a reforma trabalhista, ela é representada, entre parênteses, como auxílio alimentação. Então, toda vez agora que você falar sobre o auxílio alimentação, eu preciso que você visualize nesse auxílio alimentação vários componentes. O ticket refeição, Alelo, Elo, Sodex, a cesta básica, a quentinha, o bandejão, o lanche da tarde. É alimentação? É comida? É comida. Essa alimentação agora, pela nova redação pós-reforma trabalhista do artigo 457, parágrafo 2º, não tem natureza salarial. Então, se você dissesse para mim, Evelyn, lá na empresa nós recebemos cesta básica.
nós recebemos cesta básica de forma gratuita, de forma gratuita, habitual, em decorrente do contrato de trabalho. Ok. Essa cesta básica que eu recebo da minha empresa tem natureza salarial? Tem, não. Mas, professora, é habitual, é gratuito? Pois é, mas ela está lá no 457, parágrafo 2º. Não tem natureza salarial. Entenderam isso daí? Mas, professora, eu estou lendo aqui o 458. E no 458, lá no caput do 458, tem a palavrinha alimentação. O que eu faço? Risca, faz o favor a vocês. Quem for fazer o exame agora da prova, tá? Em breve, se Deus quiser, vocês vão fazer esse exame. Então, você vai pegar o teu artigo 458, lá no caput, onde estiver a palavrinha alimentação, você risca. Ok? Por quê? Porque a alimentação agora não integra, não incorpora, não serve de base de cálculo para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Quando é que o auxílio alimentação passa a ser visto como salário? Apenas quando ele for dado em dinheiro. Se ele for dado em dinheiro, aí tem natureza salarial. Beleza? Vamos lá, outra informação também. Eu quero que vocês destaquem a súmula 367 do TST. Quem estiver acompanhando aí junto comigo agora, abre a tua CLT, acha a súmula 357. Sabe onde você vai achar? Embaixo do artigo 458. Procura essa súmula aí, 367 do TST. Acharam essa súmula? 367 do TST? Presta atenção nessa súmula. Olha o que ela diz. Isso, Thaís. Alimentação só em dinheiro tem natureza salarial. Muito bem, isso mesmo. Se ela vier como cesta básica, quentinha, marmita, bandejão, prato de comida, arelo, elo, sodex, não tem natureza salarial. Isso aí, tá bom? Agora presta atenção aqui, súmula 367 do TST. Deixa eu pegar essa bendita súmula aqui. 367. Vamos lá, porque eu quero que vocês destaquem essa súmula 367. Olha aqui. Utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro. Não integração do salário. Então, não, eu quero que vocês destaquem isso. Não integração do salário, ok? A habitação, energia elétrica, veículo, fornecidos pelo empregador ao empregado. Olha a palavra mágica. Quando indispensáveis para a realização do trabalho. Não tem natureza salarial. Ainda que, no caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Entenderam? Então, presta atenção. Mesmo que o empregado diga, mesmo que a questão da prova diga, que ele permanece com o carro da empresa no final de semana, nas férias, no feriado, que ele utiliza o carro da empresa para atividades particulares. Atenção ao detalhe da questão. Ela vai falar isso para vocês e vocês não vão perder essa questão. O que, professora? Quando indispensáveis para o trabalho. Sendo indispensável para o trabalho, significa dizer que é material de trabalho, que é ferramenta de trabalho. Ou seja, sem ela, você não trabalha. Logo, não tem natureza salarial. Não vai integrar, não vai incorporar as obrigações do contrato de trabalho. Fechamos? Beleza até aqui? Agora, olha só. Presta atenção na seguinte informação. Quando você fala de salário, é necessário abordar o salário e esse tema pode ser objeto da nossa prova. Eu quero falar com vocês sobre os descontos no salário. Porque o tema desconto no salário, ele tanto pode ser abordado na peça quanto nas questões discursivas. E sobre esse tema desconto, é necessário você abrir a sua CLT no artigo 462 da CLT. Se o tema da questão ou da peça for desconto no salário, eu vou indicar para vocês 2 princípios indispensáveis. Qual, professora? Princípio da intangibilidade salarial e princípio da irredutibilidade salarial. Esses 2 princípios, eles protegem o salário do empregado. O princípio da intangibilidade e o princípio da
irredutibilidade salarial. Só que preste atenção, salário é irredutível? Salário é intangível? Em partes, mais ou menos. Por quê, professora? Porque o salário ele pode sofrer redução. O salário ele pode sofrer desconto. Então, essa redução, esse desconto, ou melhor, essa proteção, ela é relativa. Ela não é absoluta. Como assim, professora? Presta atenção. Vamos lá. Quando você fala sobre redução de salário, e aqui eu vou deixar um parêntese, tá? Muito grande. Não vamos pensar agora na nossa situação da pandemia, do isolamento social, da Covid. Não vamos pensar, porque a prova ela não vai falar sobre isso. Não está no nosso edital, as medidas 927, 936, 944, 945. Então, o que eu vou explicar agora, peço a vocês que coloquem a par a medida provisória. Deixa de lado, tá bom? Nosso foco agora aqui dessa aula é a segunda fase preparatório para o 31º exame da ordem. Professora, por favor, assim, o princípio da intangibilidade salarial e o princípio da irredutibilidade. Essa proteção, Thaisinha, ela é relativa. Ela é relativa por quê? Porque cumprindo com as determinações da nossa Constituição Federal, artigo 7, inciso 4, inciso 6, inciso 10, olhando a nossa Constituição Federal, essa proteção ela não é absoluta. Ela não é absoluta por quê? Porque quando nós falamos assim, salário pode ser reduzido, você vai me responder, em regra, não. Em regra, não. Então, quando eu contrato o Zé, lembra do Zé, o meu empregado de sala de aula? Tudo acontece com o Zé? Pois é. Contratei o Zé. E o Zé, fixei com ele um salário, R$ 1.300. Um mês, 2, 4 meses depois, 2 anos depois, posso pagar ao Zé de 1.300, 1.100? Não posso. Porque eu não posso, eu e ele, não podemos reduzir o salário. Como é que acontece essa redução de salário? Resposta de vocês. Através de negociação coletiva. Então, essa proteção do salário, ela não é absoluta. A proteção do salário, ela é relativa. Porque o sindicato, por norma coletiva, ele autoriza a redução do salário. Beleza? Agora, presta atenção aqui, por gentileza. Seria só por acordo ou convenção? Sim. Justamente, onde está essa fundamentação, professora? Aonde está? No artigo 7 da Constituição Federal, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal. Salvo engano os incisos. Depois você confere para mim, por gentileza. Então, a regra de redução do salário é que tem que existir negociação coletiva. Só que, Thaís, eu lembrei agora aqui, veio um insight. Alguém assoprou aqui no meu ouvidinho. Assoprou o quê? Preste atenção agora no que eu vou falar para vocês. O empregado, junto com o empregador, podem negociar as condições do contrato de trabalho? A resposta é assim. Se for benéfico, professora, pode. Benéfico pode. Agora, se for prejudicial, não pode. Por quê? Porque é o princípio da proteção. Vamos colocar um parênteses aí nessa sua observação? Qual? Artigo 444, parágrafo único da CLT. Você que está me acompanhando aqui, nessa nossa sala de aula maravilhosa, você vai anotar no seu caderno aí, que a regra é, o salário só pode ser reduzido por negociação coletiva. E, presta atenção agora, também quando o empregado for hipersuficiente. Se o empregado for hipersuficiente, ele pode concordar, firmar com o seu empregador a redução do salário? Pode. Onde é que está isso, professora? No artigo 444, parágrafo único da CLT. Artigo 444, parágrafo único da CLT. Pegou, Alice? Beleza. Então, veja lá. Nesse artigo 444, parágrafo único, ele traz para vocês a figura do hipersuficiente. Artigo 444. Nesse caso,
quando é que você olha para o empregado e chama esse empregado de hipersuficiente? Quando é que você chama esse empregado como hipersuficiente? Quando ele apresenta 2 requisitos. O primeiro requisito do hipersuficiente, ele precisa ter diploma de nível superior completo. Segundo requisito dele, ele tem que receber uma remuneração igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência Social. Então, quando ele apresenta esses 2 requisitos, quem é ele? Hipersuficiente. Sendo ele hipersuficiente, ele pode negociar o salário dele? Pode. Sem a necessidade do sindicato? Sim. 2 vezes ou mais o teto da Previdência. Perfeito. Ele tem que estar ganhando hoje R$12.500. 12 mil quebradinhos. Nível perfeito, Isabel. São esses 2 requisitos que você colocou aí no nosso chat. E eles são cumulativos. A ausência de um desses 2, você deixa de ter essa natureza, essa figura de hipersuficiente. E aí, quem pode negociar para você é o sindicato. Beleza? Então, preste atenção aqui. Diante disso, sobre a redução de salário, que é por norma coletiva ou hipersuficiente, você fala agora sobre a questão do quê? Dos descontos. Salário pode sofrer o desconto? Depende do desconto que a banca vai trazer para vocês. Porque se o desconto for o legal, o judicial e o voluntário, pode realizar desconto sim, tá? Desconto legal, judicial e o voluntário. Lei, sentença, vontade do empregado. Lei, INSS. Sentença, pensão alimentícia. Vontade do empregado, uma previdência privada, um vale, um empréstimo consignado. Só que preste atenção aqui no detalhe. A banca não vai perguntar sobre isso, não. Não vai, não? Não. Vai perguntar sobre o quê? Sobre o prejuízo. A conduta do empregado ocasionou prejuízo ao empregador. Pode realizar o desconto? Se você trabalha com o celular da empresa, e aí o celular da empresa escorrega da sua mão e a tela do celular trinca, quebra. Você entrega para a empresa, olha, toma aqui, ó, a tela trincou, quebrou, conserta aí para mim. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Cuidado com a resposta de vocês. Por quê? Veja lá, presta atenção agora comigo. Quando o tema da banca, quando o tema da questão for prejuízo da empresa e desconto no salário, você tem que estar preparado, programado para pensar a seguinte situação. Qual situação? Se aquele prejuízo foi derivado de dolo ou de culpa. Se a resposta for dolosa, a conduta do empregado foi dolosa, a empresa pode descontar? Pode. Precisa da anuência do empregado? Não precisa. Agora, se a questão da prova disser que o empregado foi negligente, não teve a cautela devida, não teve o cuidado devido, e por conta disso o aparelho quebrou, a impressora quebrou, o carro bateu por culpa do empregado. Neste caso, para que ocorra o desconto no salário, é necessário o quê? O consentimento dele. Professora, não basta só o consentimento? Não, são 2 requisitos. A culpa, a comprovação da culpa e o consentimento do empregado. Somente com esses 2 requisitos é que o desconto é considerado lícito, é que o desconto é permitido ao empregador. Se não houver a comprovação da culpa, se não houver a anuência do empregado, o desconto é abusivo, o desconto é ilícito e a empresa vai ter que devolver o valor que foi descontado indevidamente. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Presta atenção agora. Vamos lá. Quando a gente ainda fala de desconto, você ainda deve analisar no tema salário a questão da comissão. Me fizeram uma pergunta aqui. Dica, dolo pode descontar. Já a culpa só desconta se houver comprovação da culpa mais anuência do empregado. Isso aí.
É desse jeito mesmo. Dolo independe de anuência do empregado. Perfeito. E a culpa? Depende de anuência e da comprovação da culpa. Sem esses dois requisitos, a conduta da empresa é ilícita, abusiva. O empregado tem direito ao seu ressarcimento, ok? Agora, presta atenção aqui. Quando você fala ainda desse salário, dessa remuneração, eu vou voltar no tema comissão. E para voltar no tema comissão, qual é o artigo, Henrique? Artigo 462 da CLT, parágrafo 1º, caput, e parágrafo 1º da CLT. 462, caput, e o parágrafo 1º. Beleza? Agora, presta atenção aqui. Você é empregado de uma empresa. Você é comissionista. Pergunto eu a vocês. A empresa pode estipular salário apenas na base da comissão? Essa é a dúvida. Professora, eu trabalho numa empresa aonde... Ó, Thaisinha está perguntando se o vídeo travou. O meu vídeo travou para vocês, gente? Acompanha aí no chat, me dá um retornozinho, por gentileza. Esperar alguns segundinhos para ver se alguém responde. Thaisinha, está me vendo direitinho? Geraldo... Não, está tudo dizendo que está ok, ó. Todo mundo está dizendo aqui, ó. Beleza, está tudo aqui, está ok. Então, vamos que vamos. Então, vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, Henrique. Tamo junto. Aí, olha só, meus queridos, prestem atenção, por gentileza. Então, a empresa... Contratei quem? Contratei Henrique. Henrique, quer trabalhar aqui na minha empresa? Quero, Evelyn. Eu já respondi por você. Quero, Evelyn. Você vai me pagar como? A título de comissão, ou seja, salário e produção. Quanto mais você produz, mais eu lhe pago. Base de cálculo da comissão, 10% sobre suas vendas. Ok. A questão toda é, se eu posso colocar com você uma cláusula contratual aonde eu digo, Henrique, se porventura a venda feita por você houver estorno, inadimplemento, cancelamento, você vai dividir o risco dessa venda comigo. Eu posso pactuar para o Henrique essa condição no contrato de trabalho? Aonde eu vou chegar para o Henrique e vou estipular que ele recebe por comissão, eu vou pagar uma comissão maior ao Henrique, mas em contrapartida, se o cliente não pagar o produto, se o cliente cancelar a venda, eu vou estornar do salário de Henrique o valor que eu paguei de comissão. Eu posso fazer isso? Não posso. Por que não, professora? Porque o risco da atividade econômica é do empregador, é a nossa alteridade. Então, a empresa não pode vincular... Perfeito, Isabel. Princípio da alteridade. Grava isso. É o artigo 2º da CLT. Toda vez que você estiver diante do empregado que trabalha por comissão, a empresa não pode vincular o adimplemento da obrigação com o pagamento da comissão. Professora, aonde é que eu vejo a comissão? No artigo 466 da CLT. A comissão, ela é devida quando a transação é finalizada, concluída. Finalizou a transação, finalizou a venda, a comissão ela é devida. A comissão é do empregado. E aí eu vou aguardar o pagamento da comissão, mesmo que o cliente não pague a venda. Beleza? Thaís está dizendo aqui, conheço gente que recebe a título de comissão e está sofrendo agora com a pandemia, por causa do salário que está lá embaixo. Pois é, então eu vou aproveitar a informação da Thaís e vou passar isso para vocês. Vamos imaginar o seguinte, artigo da comissão 466 da CLT, artigo da comissão, começa lá, caput, beleza? Imagine então o seguinte, você é um empregado comissionista. Existem dois tipos de comissionista, o comissionista puro e o comissionista misto, beleza? Quando você fala do comissionista misto, esse é mais fácil, porque eu vou fixar o valor do salário, que pode ser o piso da categoria, o salário mínimo, e além disso, sobre esse salário,
eu vou te pagar um percentual sobre as vendas. Então, você é um comissionista misto. E, professora, diante da situação em que vivemos atualmente, o meu salário deu uma queda porque eu não estou vendendo. Vou ficar sem salário? Você é comissionista misto. Significa dizer que a empresa vai resguardar para você o salário da categoria ou o salário mínimo. Ponto. O problema todo é o comissionista puro. Porque o comissionista puro, ele se desespera, porque ele diz, e agora? Trabalho numa empresa, não tenho parte fixa. A empresa, ela me paga de acordo com o que eu vendo. Se eu nada vender, eu vou ficar chupando o dedo? Eu vou ficar sem salário? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal, pelo princípio da proteção, pelo princípio da irredutibilidade salarial, que a natureza é relativa, ela lhe resguarda, no mínimo, pelo menos, o salário mínimo. Então, quem tem que arcar naquele mês, se nada vendeu, salário mínimo ou piso da categoria. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, cuidado com o tema comissão. Porque comissão é salário? Comissão é salário. Comissão tem natureza salarial? Comissão tem natureza salarial. Ela integra as obrigações do contrato? Integra. A comissão pode ser reduzida? Não pode. Por norma coletiva? Pode. Pelo hipersuficiente? Pode. A comissão, o cliente não paga pela venda, mas ela foi concluída. É direito do empregado receber por essa comissão? Sim. Artigo 466, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Beleza? Tranquilo até aí? Agora, preste atenção sobre o salário, a equiparação salarial. Tema que a banca adora é a equiparação salarial. Principalmente em peça. Peça, então, a banca adora a equiparação salarial. Quando você fala sobre equiparação salarial, o que vem à mente? Duas figuras. Paradigma e paragonado. Duas figuras. Professora, quem é o paradigma? É o modelo, a sua fonte de desejo. Quem é o paragonado? Quem ganha menos, o invejoso. Lembra que eu sempre brinco com vocês? O invejoso olha para o paradigma e diz, cá de quê? Cá de quê que você ganha mais do que eu? Se a gente trabalha na mesma empresa, eu faço tudo que você faz. Então, toda vez que você pensa em equiparação salarial, automaticamente, você tem que pensar em duas figuras. O modelo, paradigma, e o paragonado, que impede equiparação salarial. Neste caso, o que você deve observar neste caso? Os seguintes requisitos. Tanto paradigma quanto paragonado, eles devem trabalhar para o mesmo empregador. Mesmo empregador. Paradigma e paragonado. O vínculo empregatício é com o mesmo empregador. Paradigma e paragonado, eles devem exercer a mesma função. Mesma função. Paradigma e paragonado. Mesma função. É isso aí. Grava, paragonado, invejoso. Cresceu o olho. Porque o paragonado, ele foi assim, cá de quê? Lembra do meu cá de quê? Vocês estão com saudade do meu cá de quê? Não estão, não? Toda vez assim, cá de quê? Pois é, cá de quê que você ganha mais do que eu? Não é não? Então, é nesse momento que ele olha, nós trabalhamos para o mesmo empregador. Nós exercemos a mesma função. E aqui, ó, dica da professora. O tema equiparação salarial, o tema equiparação, também está previsto lá na CLT, no artigo 461, e também na súmula 6 do TST. Súmula 6 do TST fala sobre a equiparação salarial. Só que cuidado, que alguns temas da súmula 6 do TST não são aplicáveis mais diante da reforma trabalhista. Beleza? Então, preste atenção aqui. Quando a questão disser assim, paradigma e paragonado exercem a mesma função. Mesma função significa dizer a perfeição técnica, qualitativa e quantitativa no desempenho da função, pouco importando a nomenclatura do cargo. Se eu chamo de abacate ou pera, abacaxi e limão, laranja e manga, eu não estou nem aí. Por quê? Porque, nesse caso, o que importa é a similitude. É aquela história, eu faço o que você faz, da mesma forma que você,
Do mesmo modo, quantidade, responsabilidade, jornada. Só que você ganha mais do que eu. A mesma função, não importa se a nomenclatura do cargo for diferente. Tendo a nomenclatura do cargo diferente, não afasta a equiparação salarial, desde que haja identidade de funções. Está lá na súmula 6, item 3 do TST. Beleza? Só que não basta, ó, mesmo empregador, mesma função, agora, mesmo estabelecimento. Quando você fala em equiparação salarial, paradigma e paragonado tem que estar embaixo, ó, do mesmo teto, mesmo estabelecimento. Atravessou a rua, não é mesmo estabelecimento. Cuidado, não é localidade. Não pode perder a questão. Não é localidade, porque localidade é a redação velha da súmula 6. Não pode. A súmula 6, faça-me um favor, quem estiver com a CLT aberta, quando você abrir a tua súmula 6, verifica se tem a redação do item 10. Se tiver a redação do item 10, risca. Por quê, professora? Porque na súmula 6, no item 10, diz o seguinte: considera-se mesma localidade, empresas situadas em municípios distintos. Esqueçam, não se aplica mais esse entendimento sobre equiparação salarial. Hoje em dia, paradigma e paragonado devem estar no mesmo estabelecimento. E o quarto e último requisito. Qual é o quarto e último requisito, professora? O tempo. Quanto tempo? Tempo no emprego e tempo na função. Então, eu vou virar para o meu paradigma e vou dizer: ô fulano, há quanto tempo você trabalha aqui na empresa? Quando é que você foi admitido? Aí ele vai dizer: fui admitido em, sei lá, em 2016. Aí você olha para você. Deixa eu ver quando foi que eu entrei. Ah, eu entrei em 2018. Por quê, professora? Porque a diferença no tempo... Espera aí que estão aqui me fazendo uma perguntinha. Evelyn, as empresas têm a mania de dividir as funções por número. Mecânico 1, 2, etc. Consegue gerar equiparação? Maurício, olha só. Primeiro, para responder a pergunta de cima do Geraldo. É a súmula 6, item 3 do TST, Geraldo, que fala sobre a nomenclatura do cargo, pouco importando o nome da função. Desculpa, o contrário. Não me importa o cargo, abacaxi, pera, morango. O que me importa é a identidade de função. Súmula 6, item 3. Agora, a pergunta do Maurício. Maurício, é o que você falou. Tem empresa que divide. Fulano é mecânico 1, fulano é mecânico 2, fulano é mecânico 3. E para cada um paga um valor. Só que no frigir dos ovos, na hora de trabalhar, todo mundo desempenha a mesma função. O que o 2 faz, o 1 faz, o 3 faz. O que o 3 faz, o 1 faz, o 2 faz. E por aí. Se houver a identidade de função, tem direito à equiparação salarial. O quarto e último requisito, mas queria saber da terceira diferença. Eu não entendi. Obrigada, eu queria saber da terceira diferença. Agora eu me perdi. Terceira diferença, Geraldo, não estou captando vossa mensagem. Digita aí para mim. Não estou conseguindo compreender. Ok? Ó, vou repetir os requisitos da equiparação. Mesmo empregador, mesma função. E agora, mesmo estabelecimento. Ok? Esse mesmo estabelecimento é que lá na súmula 6 fala de localidade. Está errado, localidade. Não é mais localidade. Beleza? E aí nós temos o 4. Qual é o quarto requisito? Quarto requisito é a questão do tempo. Diferença no tempo no emprego, até 4 anos. Diferença de tempo na função, até 2 anos. Então, entre você e o seu paradigma, a diferença de tempo, de vínculo empregatício, tem que ser até 4 anos. Depois você olha para ele e pergunta: há quanto tempo você exerce essa função? Também não pode ultrapassar de 2 anos. Quando você apresenta todos esses requisitos, o que você tem aí? Equiparação salarial. Só que, ó,
Se liga. Como assim? Existem requisitos que impedem a equiparação salarial. Que se eles estiverem presentes, não tem como ter equiparação salarial. Qual, professora? Quais são esses requisitos? Olha só, junto comigo. O quadro de carreira e o empregado readaptado. Esses dois requisitos aqui, ó, afastam o direito à equiparação salarial. Então, às vezes, você trabalha na mesma empresa, para o mesmo empregador, exerce a mesma função, tem o tempo estabelecido, só que a sua empresa, ó, Maurício, se liga agora, só que a sua empresa tem quadro de carreira. E aí é no quadro de carreira que tem mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3, mecânico 4. Se a empresa possuir quadro de carreira, não tem como obter equiparação salarial. Entendeu? Porque são 4 os requisitos. Mesmo empregador, mesma função, mesmo estabelecimento e o mesmo tempo. Tempo no emprego e tempo na função. Tempo no emprego, de até 4 anos. Tempo na função, de até 2 anos. Só que, às vezes, você tem todos esses requisitos e você não consegue equiparação salarial. Aí você diz, mas por causa de quê? Se eu tenho todos esses requisitos, por que eu não vou obter equiparação salarial? Resposta, porque a sua empresa possui um quadro de carreira. E qual é o detalhe do quadro de carreira? Está lá na CLT, artigo 461, parágrafo 4º. O quadro de carreira agora, ele não precisa mais ser criado por norma coletiva. Perdão. Ele não precisa mais ser homologado pelo sindicato, norma coletiva que eu vou falar depois. Ele não precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Ele não precisa ter mais de um critério. Professora, deixa eu ver se eu entendi. A minha empresa agora pode criar sozinha o quadro de carreira? Pode. E esse quadro de carreira não precisa ter a chancela do Ministério do Trabalho? Não precisa. Esse quadro de carreira basta ter apenas um critério, se ela quiser, tipo merecimento? Pode. Ou tipo antiguidade? Mas ela pode ter mais de um? Pode. Antiguidade, merecimento. O que a reforma trabalhista disse, com a nova redação do artigo 461, é que o quadro de carreira pode ser criado pelo empregador, sem a necessidade de homologação. Entenderam? Pois é, Isabel, justamente qualquer quadro de carreira te tira o direito à equiparação salarial. Então, a empresa diz, olha, hoje eu sonhei um sonho lindo, e nesse sonho lindo eu trouxe para vocês um quadro de carreira. Aí tem aqui, ó, mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3, mecânico 4, cada um com a faixa salarial. Aí alguém pergunta, bom, e como é que eu vou chegar nesse degrauzinho aí, ó, 1, 2, 3, 4, como é que eu faço? Critério, qual é o seu critério de promoção? Merecimento. É um critério subjetivo. É válido, professora? Sim, é válido. Não tem como anular? Não tem. A reforma trabalhista permite quadro de carreira, plano de cargos e salários criados pelo empregador. Entenderam? Ficou claro para vocês? Só que ela bateu tanto no empregado diante desse quadro de carreira, houve tanta discussão desse quadro de carreira, que a reforma trabalhista, no 461, trouxe o parágrafo 5º. E no parágrafo 5º, atenção, no parágrafo 5º disse o seguinte, quando essa diferença salarial for constatada porque houve uma discriminação, um preconceito de sexo ou etnia, ou seja, qual foi o motivo que ensejou o desnível salarial? Qual foi o motivo do empregado ter ganhado ou ter pleiteado a equiparação salarial? Por que ele foi discriminado? Resposta, sexo ou etnia, preconceito. Homem, mulher, negro, gay, homossexual, esse foi o motivo. Qual é a consequência? Além dele ter direito ao reajuste, à diferença salarial, ele também vai ter direito a uma multa. É o parágrafo 6º, né? Obrigada. Artigo 461, parágrafo 6º da CLT. Ele vai ter direito a uma multa? Sim. Multa de quanto? 50% ao regime geral da Previdência Social.
Mas aí pode o empregado alegar que antes não tinha quadro de carreira, foi criado agora só para afastar a equiparação salarial? Thaís, ó, não pode. Com a criação do quadro de carreira, as regras do quadro de carreira, elas funcionam como uma criptonita. Ou seja, tá? A visão para a prova, tá? FGV, quando vocês estiverem advogando, em breve, vocês vão criar a teoria de vocês, vão defender a teoria de vocês, e aí vai depender se o juiz vai se filiar ou não da teoria jurídica de vocês. Para efeito da banca, criado o quadro de carreira impede a equiparação salarial. Beleza? Mesmo que tenha sido criado por ato unilateral do empregador, sem previsão em norma coletiva, sem homologação de Ministério do Trabalho, criou o quadro de carreira, ele afasta a equiparação salarial. Ou seja, você vai ganhar menos que o seu paradigma. Ah, mas eu consegui provar a equiparação salarial, lá na empresa não tem quadro de carreira. Então, você vai ter direito ao reajuste. Beleza? Agora, se esse preconceito for derivado de sexo ou etnia, que preconceito? Ganhar menos. Sexo ou etnia tem essa multa. 50% do regime geral da Previdência Social. Onde está o quadro de carreira? No artigo 461, parágrafo... Vou pegar aqui para você direitinho, Andréia. 461, parágrafo... Deixa eu pegar aqui. 4. Deixa eu ver se é o 4. Não, terceiro. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou antiguidade ou por apenas um desses critérios, dentro de cada categoria profissional. Tem o parágrafo 2º, aqui, ó, corrigindo a professora. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna, regulamento de empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salário, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Artigo 461, parágrafo 2º. Obrigada, Maurício, isso mesmo. Parágrafo 2º da CLT. Essa multa em relação à sexo-etnia está em que artigo? Vou ler agorinha para você, está lá no 461 também, no parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ok? Ficou claro para vocês? Dúvidas até aí? Tranquilinho? Vamos fazer o seguinte, então, e eu vou aguardar alguns segundos de respostas. Eu abordei com vocês os principais temas sobre remuneração e o exame de ordem na segunda fase. Eu vou encerrar nossa transmissão ao vivo desse tema, vou dar uma pausa de 10 minutinhos para água, café, banheiro, e a gente volta com o tema estabilidade. Pode ser? Tranquilinho? Thaís, alguém está digitando alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá? Combinado? Então, eu vou encerrar nossa transmissão ao vivo sobre o nosso tema remuneração, principais aspectos da segunda fase, e a gente retorna em breve, daqui a 10 minutinhos, com o tema estabilidade. Ok? Beleza, já tenho aqui a confirmação de vocês. Então, vamos tomar um café, comer um pão de queijo e em breve a gente volta. A gente se encontra na cantina agora há pouco, tá bom? Beijo, vamos lá para o nosso grupo para a gente bater um papo. Daqui a 10 minutos a gente volta nessa mesma salinha aqui, tá bom? Beijo!